Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre o Ronaldo e assim, a expectativa dele colocar quantos milhões agora nesse primeiro momento já chegando no Cruzeiro, principalmente para pagar dívidas. Eu quero comentar aqui com vocês. Quero falar também sobre o atacante Rafael Silva, que deve jogar em uma posição diferente daquela que ele tinha sido contratado. E pelo menos a minha expectativa era para ele jogar inicialmente. Será que o jogador vai dar conta do recado que eu quero trazer aqui para vocês? Quero falar também sobre o aproveitamento do Cruzeiro entre os times da Série B e assim, mostrar o ranking dos top 5 times com melhores aproveitamentos até aqui, antes de começar, no caso, a competição nacional. E também, para terminar, falar sobre o William Potker, que pode estar sendo assim negociado a sua ida para o Avaí. E assim, como que será essa negociação? Será que o Cruzeiro vai ter uma compensação financeira? Vai rescindir seu contrato? Enfim, quero comentar aqui com vocês nesse vídeo de hoje. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no canal, ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo novo que nós postar aqui de conteúdo para vocês, ainda mais agora nessa semana com várias notícias importantes, possivelmente amanhã também com vários vídeos aqui para vocês, 3, né, uma às 11h15, 11h30, outra às 5h50 e às 7 horas, então se inscreve aqui embaixo para você não perder nada, e também no nosso canal de cortes, que eu já separei assim, vários cortes para essa semana lá no canal. Estamos quase chegando a 1000 inscritos, falta menos do que 30 inscritos por lá, então aproveite para se inscrever. O salve de hoje vai para duas pessoas. Primeiro vai para o Rômulo Roberto, ele que é lá de Araxá, Minas Gerais. Valeu pelas palavras, Rômulo, um abraço para você. E o segundo salve nesse vídeo para o Matheus Henrique, ele que é lá de Unai, Minas Gerais. Muito obrigado, o Matheus, um abraço para você. Então, caso você queira aparecer aqui no vídeo de amanhã, que eu vou postar para vocês por volta das 11h15, tá? Aproveite para deixar aqui embaixo nos comentários o seu nome e de onde você é. Então vamos assim para as notícias. Quero começar esse vídeo falando sobre o aproveitamento dos times da Série B até aqui nessa início de temporada, né? E assim, o aproveitamento dos times, será que o Cruzeiro aparece em qual posição? Será que você acertou se tiver pensado que o Cruzeiro está em primeiro, que já era assim desde praticamente a 6ª rodada do estadual, justamente pelo bom aproveitamento do Paulo Pesolano até aqui e dos seus comandados, com o Cruzeiro tendo 70% de aproveitamento nos pontos, pelo menos até aqui, no momento que eu estou gravando esse vídeo. É claro que assim, teve uma queda, principalmente por conta da derrota diante do Atlético na final, no jogo ainda na fase de grupos, apenas 4 derrotas na temporada, sendo 3 derrotas em clássico. O Cruzeiro então mantendo um aproveitamento bem superior, no caso em relação a times com o mesmo nível de futebol. Por exemplo, o Cruzeiro perdeu aquele jogo para Patrocinense, que eu não considero, e teve aquele jogo contra o América também bem duvidoso, um contra o Atlético que eu acho que poderia ter empatado, e realmente a última decisão no domingo contra o Atlético, que um dos poucos jogos que eu realmente vi que o Cruzeiro foi inferior na partida. Então, o Cruzeiro, além desse número impressionante de 70% de aproveitamento, eu diria que o futebol demonstrado até aqui tem sido muito bom e bastante promissor para a Série B. No caso, 11 vitórias em 16 jogos disputados. Além disso, tem o melhor aproveitamento de gols, tá? Sendo até aqui 34 gols marcados em 16 partidas, uma média de 2 gols e 2,1 gols por jogo. Em segundo lugar vem o CSA, comandado pelo Moser, com um aproveitamento de 68%, também muito bem. Em terceiro, o Brusque, com 66% de aproveitamento dos pontos. Em quarto, o Grêmio, que começou bem mal a temporada, agora deu uma recuperada, 62% dos pontos. E o Vasco completando os 5 times primeiros com 57% de aproveitamento até aqui. Tomara que o Cruzeiro continue com essa média boa, né? Acho que se manter 70% aí de aproveitamento dos pontos já estava excelente para a Série B, já conquistaria o título bem tranquilamente. Acho que, se não me engano, um aproveitamento próximo de 60% na segunda divisão, você já garante o acesso matematicamente, e isso em várias temporadas consecutivas para o Cruzeiro esse ano. Vamos torcer, né? E tenho bastante confiança no trabalho do Paulo Pesolano. Dando sequência nesse vídeo, mais um assunto que eu quero falar com vocês é a respeito do atacante Rafael Silva. E assim, possivelmente ele deve jogar como centroavante, tá? Nessa temporada agora de 2022. Isso porque, se você for lembrar, quando foi especulado o Rafael Silva aqui no Cruzeiro, já estava praticamente certo o Rafael Silva e o Caio Dantas para serem contratados. Então, desde aquela época, apesar do Rafael Silva jogar de centroavante e também de ponta, eu já vi que por conta de ter contratado o Caio Dantas, possivelmente o Rafael seria deslocado para a ponta, até porque no máximo o Edu e o Caio Dantas como atacante, o Edu titular e o Caio Dantas reserva, já estaria de bom tamanho.
mas o Caio Dantas não foi contratado e além disso, o Cruzeiro já fechou com outros 2 pontas, o Rodolfo, que pode fazer essa função de ponta também, deve jogar nos lados do campo, e também o Paes, no caso veio do Uruguai, a pedido do Paulo Pesolano, que atua também como um ponta. Então o Cruzeiro já está com 2 opções. E assim, com as outras opções já de titular, o Wagner, o Wagninho, o Vitor Roque, o Vitor Leque, então várias opções aí no elenco do Cruzeiro, até mesmo vejo alguma saída, quem sabe ali do Bruno José, que teve interesse do Guarani, então justamente por conta disso eu acho que o Rafael Silva deve jogar pelos lados de campo, tá? Lembrando que ele tem 30 anos de idade, ele que é natural de São Paulo, revelado na base do Corinthians, Curitiba, jogou no futebol da Suíça, lá no Lugano da Suíça, em 2013 e 14, marcou 10 gols na temporada europeia, passou 4 anos no futebol japonês e estava há 3 temporadas e meia no futebol do Japão, onde teve um aproveitamento bem interessante, uma média ali de 0,7 gols por partida, nesse período que ele estava no futebol chinês, e inclusive lá em 2018 ele teve 23 partidas e 23 gols marcados. Lembrando que possivelmente deve ter atualizações de reforços, tá? Porque além dos 5 reforços que o Cruzeiro já está fechado, o Ronaldo logo depois da entrevista de ter aprovado a SAF e tudo mais, ainda na sede do Barro Preto, afirmou que o Cruzeiro ainda busca mais 2 peças importantes. Vamos ver aí quem que seriam essas peças que já, possivelmente, pelo que ele falou, então pode ser jogadores assim que já chegaria com o status de titular absoluto no Cruzeiro. Enfim, vamos aguardar. E eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você acha a respeito do Rafael Silva, do Rodolfo, do Paes, que veio lá do futebol uruguaio. Enfim, quais posições você acha que eles têm que jogar? Central, ponta, enfim. Deixa aqui a sua explicação nos comentários. O penúltimo assunto desse vídeo é a respeito do William Potker, onde o Super Sports trouxe uma notícia interessante que eu já estava até esperando alguma atualização para trazer aqui para vocês, justamente demonstrando o interesse do Avaí na contratação do ponta William Potker. Lembrando que assim, ele tem 28 anos de idade e está emprestado ao Al-Waz, lá do Emirados Árabes Unidos, e tem contrato se encerrando apenas no final do mês de junho agora desse ano. Então é até estranho já ter interesse nele agora, faltando um pouco mais do que 2 meses ainda para terminar o seu vínculo, mas enfim, o Avaí que demonstrou interesse em abrir conversas com o Cruzeiro para ter essa negociação. Não sabemos se vai ter uma compensação financeira ou não, até porque assim, o Cruzeiro tinha negociado ele com o Al-Waz e tinha colocado uma multa fixa de 4 milhões e meio de reais, algo próximo a isso, tá? 3 milhões e meio, 4 milhões e meio, naquela época lá em junho do ano passado. Mas não sei se o Al-Waz vai comprar ele, porque tem números bem baixos até aqui, apenas 15 jogos com 2 gols marcados e 4 assistências. Então tem que ver se o clube vai ter interesse e se ele for para o Avaí. Será que o Cruzeiro vai rescindir o contrato? Será que vai ter uma compensação financeira? Porque lembrando, ele já tem 28 anos de idade e tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2024. Um contrato longuíssimo aí com a Raposa. E ele, se fosse para voltar para o Cruzeiro, eu acharia uma boa, mas a grande questão é o salário dele. O salário é considerado muito alto, até para a temporada passada. Então agora com o Ronaldo, eu tenho certeza que estaria totalmente fora da realidade financeira do Cruzeiro. Não foi à toa que emprestou ele para o Emirados Árabes. Eu acho que deve estar próximo ali de 180, 200 mil reais por mês, os salários do William Potker, que possivelmente o Ronaldo não teria interesse de ter essa volta do jogador com um salário muito acima da média, como seria do William Potker, tá? Enfim, o Cruzeiro que para ter o atacante cedeu o Maurício 20% do percentual do jogador, mais 1 milhão e 200 mil reais, que na minha opinião foi uma troca bem ruim, justamente por ter vendido o percentual do Maurício, que está indo bem lá pelo Internacional. Eu acho até mesmo que vale muito mais hoje lá do que se estivesse aqui no Cruzeiro, mas a grande questão é que teve o William Potker e que pode ter um prejuízo bem grande caso ele volte e não consiga aproveitar ou negociar o William Potker em definitivo. Mas enfim, quero que você deixe aqui embaixo também nos comentários o que você acha a respeito do William Potker, se ele seria uma boa dessa volta aqui para o Cruzeiro ou não. E o último assunto desse vídeo que eu quero falar com vocês é a respeito de uma matéria do Globoesporte.com ressaltando o dinheiro que o Ronaldo vai colocar até aqui no Cruzeiro nesse primeiro início de ano, onde já foram 26 milhões de reais no início da temporada para pagar a transfer ban, e também já está chegando mais 14 milhões que devem ser pagos possivelmente até na próxima quinta-feira, no máximo sexta, em relação aos transfer ban, para ter o registro de jogadores contratados. Então, somando esse valor, de acordo com o Globoesporte.com, chegará a 40 milhões de reais em pagamentos apenas de dívidas do Cruzeiro, com a aprovação ontem do Conselho Deliberativo e tudo mais, que já era um valor planejado para o Ronaldo colocar no clube nesse primeiro momento. Lembrando que o aporte inicial dele era de 50 milhões de reais, que era o dinheiro que ele tinha realmente, que ele
era obrigado a colocar nesse primeiro ano no Cruzeiro e que ele tinha condições de colocar em caixa quando fosse necessário, ele já colocando 40 milhões desses 50 para a temporada de 2022. Será que ele vai fazer mais alguma contratação com os outros 10 milhões? Eu acho que não, justamente por conta das várias dívidas que o Cruzeiro tem na FIFA. Não ficaria surpreso o Cruzeiro ter mais um transfer ban, por exemplo, no meio da temporada, tá? Enfim, falando aí sobre esses impedimentos na FIFA, que somando o do zagueiro Caicedo com o Independente Del Valle do Equador é de 12 milhões e meio de reais, além também do processo, esse que já está na FIFA, tá? E esse outro agora com a CNRD, junto ao Atlético do Acre, pelo atacante Careca, valor próximo de 1 milhão e meio de reais. Lembrando que esse valor lá no final de 2017, início de 2018, era de apenas 400 mil. Então aí você vê o tanto que cresceu, né? Em esse curtíssimo espaço de tempo, entre 4 anos o valor multiplicou mais do que por 3 vezes. Então o Cruzeiro tomando um prejuízo gigantesco e vai ter que pagar esses 14 milhões de reais a mais de dívidas, né? Então somando 26 milhões no início do ano, agora mais 14 e possivelmente outros aportes que vai ter somente para pagar dívidas, de acordo com o próprio Globoesporte.com. 40 milhões de reais chegando no Cruzeiro, mas numa maneira que nós não esperávamos, né? Que assim, poderia ter, se o Cruzeiro não tivesse essas dívidas gigantescas, poderia ser, por exemplo, 40 milhões de reais para contratar jogadores. Eu diria que dava para contratar uns 3 jogadores muito bons mesmo, promissores e tudo mais, mas ainda não é a realidade financeira do Cruzeiro, pelo menos para essa atual temporada. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final agora eu vou deixar outras 2 sugestões de vídeo para vocês no vídeo de hoje de manhã, onde eu falo sobre um bilionário cruzeirense que demonstrou interesse em comprar parte das ações do Ronaldo da SAF do Cruzeiro. Quem é esse empresário, qual empresa ele tem, vai lá dar uma olhada nesse vídeo que eu fiz hoje de manhã aqui para vocês, além também do vídeo de ontem de noite, onde eu falo sobre alguns assuntos importantes, como por exemplo o mercado da bola e chegadas, saídas do Cruzeiro, tudo aqui aparecendo na tela final agora, junto com o nosso canal de cortes do Cruzeiro News, tá bom? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. E até mais, valeu!